Estou aqui com Silvana Kobayashi, 3 anos já no negócio, né? Uma boa experiência. E os empregos anteriores, olha, ela teve uma trajetória profissional antes de iniciar como terapeuta. O que que ela foi? Ó, isso aqui é algo bem curioso, né, Sil? Ó, soldadora de porta de carro, secretária, esteticista, costureira, vistoriadora e treinadora de mais de 400 funcionários lá no Japão, massoterapeuta, produção de chicote de caminhão, produção de peças para o Lexus, mãe, empreendedora de uma hamburgueria artesanal, confeiteira em hotel e empório, orientadora de constelação familiar, eu já fiz, depois a gente vai falar um pouco disso. Mentora de mulheres, facilitadora de meditação da cura da criança interior, mentora para representantes de constelação familiar, organizadora de eventos presencial de formação. Uau, que currículo, hein? Que história! Parabéns. Quer destacar algum ponto aqui, o que você ficou mais tempo, ou que você mais gostou, o que foi importante aí na sua trajetória? Eu acredito que cada emprego que eu tive assim na minha jornada, porque eu comecei muito nova, né? Então, primeiro emprego eu tinha 14 para 15 anos. Então, esse soldador de porta foi exatamente com essa idade. Então, a responsabilidade que eu já tinha desde o início, né, fez com que eu percebesse como eu conseguia me desenvolver no próprio trabalho em si, me dedicar ao melhor. Então, nesse primeiro emprego, apesar de eu ficar um mês e pouquinho por conta de um acidente que ocorreu e eu era menor de idade, eu conseguia fazer com que o meu chefe me permitisse trabalhar até 10 horas da noite, o caso que era proibido, né, por conta da Uau, minha idade. sim. Mas assim, como eu me destacava, como eu fazia o trabalho, como eu desenvolvia como qualquer outro funcionário, ele permitia. É, eu tenho para mim também, Sil, que independente se gostamos ou não, né, daquela etapa da nossa carreira, de alguma forma contribuiu, né, para ser o que somos hoje. Então, né, tá sempre aí nos ajudando, nos apoiando, independente de como foi, né? Bom, continuando aqui a apresentação, né? Você é divorciado e tem uma filha. Nós vamos também falar um pouquinho mais sobre isso. Hobbies e interesses, a Sil é apaixonada pelo conhecimento, gosta de estudar, ter tempo de qualidade com a filha e meditar. Meditação é importante também, né, Sil, para o autoconhecimento, né? O que que você tem a dizer sobre isso? É que a meditação que eu pratico não é uma meditação naquela de silêncio, de você não pensar em nada e querer ficar só no estado bem, no estado zen. Acho que a meditação é um dos processos que você vai parar para refletir no ponto que você precisa crescer. Então, naquilo que está desconfortável para você. Então, meditar sobre aquilo, na possibilidade que eu posso desenvolver, no que eu preciso crescer, é que vai fazendo com que eu consiga, nesse movimento, dar um outro passo, porque é um desafio diário. Acho que as pessoas acham que a gente está pronta e não tem problema nenhum, e não é. Todos nós temos problemas, independente da área que a gente tiver, do mais alto escalão até o baixo que está começando, os conflitos, os problemas existem para todos os níveis. Mas a diferença é que quando você utiliza essas ferramentas, eu acho que é muito importante. E você pode abrir para nós hoje? Você falou aí que você utiliza a meditação para melhorar algum ponto que está, enfim, mais carente ali naquele momento. Mas se você, não sei se você pode abrir para nós, recentemente, qual é o ponto assim que você mais leva para a meditação? Eu acho que no meu trabalho eu lido com muitos conflitos, né? Então, tem desafios, tem pessoas que trazem problemas, brigas, abusos. Então, são conflitos muito profundos. Então, nós, como terapeuta, nós precisamos ter esse tempo de qualidade com o nosso cliente, sempre na neutralidade. Ou seja, eu preciso estar o máximo na minha neutralidade para poder contribuir na vida dele. Então, esse processo da meditação, para mim, é importante porque ela traz essa reflexão do que aquele cliente traz para mim como aprendizado também. Muitas vezes,
aquilo que ele está passando, o conflito, a dificuldade, ou até mesmo aquilo que ele vive com mais facilidade, serve de aprendizado para a minha caminhada. Então, eu busco sempre, dentro desses movimentos, meditar na vida do cliente, na forma como eu posso contribuir sem estar, como que eu posso dizer, que eu falo, manipulando o processo dele, porque nós somos capazes de fazer isso por meio ah, do trabalho que a gente efetua. Nós temos um poder muito grande na vida do cliente no momento que ele está ali vulnerável dentro da terapia. Então, somos nós que precisamos tomar muito cuidado para esse passo não exceder, para você não manipular o cliente naquele momento. Interessante isso. E muito importante. Ó, o André Tsukamoto entrou aqui, ele é meu sócio, né, da nossa empresa Instituto Conecta e Cresce. E eu conheci a Sil, né, através de um evento de networking, né, que nós fizemos. Olha como o networking ele é importante, né? Às vezes uma única pessoa pode mudar toda a história da nossa vida, da nossa carreira e por aí vai, né? Ó, seu grande sonho, Sil, que o conhecimento do verdadeiro feminino chegue a todas as mulheres no mundo. Interessante. Isso a chave para o sucesso é o conhecimento de si com a espiritualidade profunda. Comente um pouco essa chave do sucesso. Por que que você escolheu ela, Sil? Porque todo esse processo do nosso próprio conhecimento é muito importante. Nós mulheres deixamos esse movimento de lado. Nós estamos sempre olhando para o próximo passo, para o outro, para as coisas materiais e esquecemos de nós. Nos colocamos sempre em segundo lugar. O ser humano faz isso, não é só as mulheres, os homens também muitas vezes esquecem de si mesmo. Então, quando a gente começa a entender o conhecimento, quando a sabedoria desse conhecimento começa a fazer efeito na nossa vida, nós entendemos a ordem de Deus, que é perfeita. E ele não faz nenhum movimento brusco na vida de ninguém. Tanto que, para aceitá-lo, nós precisamos escolher segui-lo. Nós não temos a obrigação nenhuma de seguir nenhuma trajetória espiritual, religiosa, seja o que for. A decisão dessa escolha é livre para mim, para você, para todas as pessoas. Então, a escolha é um dos movimentos mais belos que existe, que Deus nos deu e nos ofereceu. Então, esse movimento de escolha é muito importante para nós. Só que quando nós não nos priorizamos, nós deixamos de viver a essência com Ele e deixamos de ser quem somos para agradar as pessoas através das dependências emocionais. Uau, profundo, hein? Boa noite, ó, o Tsuka aí, ó. Ele Boa entrou noite, aqui, vai tudo Boa noite, bom? participar com a pessoal. gente. Muito legal. E, que, e como conhecemos a Silvana, né, André? Acho que foi uma coisa bem bacana, né? Você também não conhecia ela antes do evento Expo que nós fizemos, né? Ou já conhecia a Silvana? Não conhecia, não conhecia e conseguimos conversar um pouquinho melhor lá no restaurante, né? Depois que a gente foi lá almoçar. Então, eu acho que É, esses encontros até menores facilitam para que a gente consiga entender mais sobre a pessoa, mais sobre o negócio, né? É bem bacana todo esse processo de conexão, né? Então, acho que faz parte de cada um agregando valor um para o outro ali, né? Então, consequentemente, vai conhecendo a pessoa, vai conhecendo os valores de cada pessoa, né? Então isso é muito importante. legal. E o André, ele também além de ser meu sócio, ele tem uma empresa que faz marketing para profissionais da saúde, né? Então, entende muito aí do marketing digital. Mas a bola da vez hoje é a Silvana, né? Silvana, eu vou começar aqui as perguntas. Pessoal, quem tiver perguntas para enviar, fiquem à vontade. Quem sabe faz ao vivo e a Silvana é extremamente competente. A primeira pergunta aqui, Silvana, ó, né, Eu não vou que- atrapalhar a live de vocês, tá? Daqui a pouco tá a gente indo? fala. Opa, Vou então ficar nos beleza. comentários. Valeu, valeu. Vou ficar nos Comenta comentários. lá, comente lá. Valeu. Bom, Silvana, ali no seu Instagram, né, tem lá, mulheres que se curam, curam tudo ao seu redor. Eu vi essa frase em alguma apresentação que você fez. Explica um pouco mais essa frase em específico. Então, nós mulheres, nós temos muitas.
não só nós mulheres, todo ser humano como um todo, nós temos traumas, temos dor, temos sofrimento, temos sentimentos que foram enraizados ao longo da nossa jornada. Quando nós curamos essas dores, esses traumas, o que acontece conosco? Nós esvaziamos conceitos, preconceitos, julgamentos, dor, sofrimento, raiva, ódio. Nós deixamos de ter uma visão do outro para olhar para o nosso sentimento. Então, nesse momento da cura, o que acontece com esse momento da cura? Eu estou bem. Estou bem com tudo, estou bem com todos, eu não tenho conflito com as pessoas, eu não estou julgando mais elas, eu simplesmente tiro aprendizado das pessoas, eu extraio o melhor de cada um. Então, se eu estou curada, naquele momento que uma pessoa vem com agressividade, eu não devolvo agressividade para essa pessoa. Porque se essa pessoa ela me vem com isso e eu não sou isso, eu não devolvo para ela. Então, quando eu não tenho nenhuma identificação com aquilo que ela me traz, eu sei simplesmente ficar no meu lugar, no meu espaço. Então, eu sempre falo que nós todos somos seres, somos instrumentos de Deus. E instrumento aqui de Deus, ou também podemos ser instrumentos do mundo. Ou seja, se eu tenho uma consciência menor, eu fico disponível àquilo que vem para mim e eu reajo nesse movimento. Mas se eu tenho a minha consciência, eu tenho a consciência e a sabedoria com Deus, eu vivo não mais sobre a resposta daquilo que está vindo, mas sim sobre aquilo que eu sou. Então, a minha resposta é aquilo que está dentro de mim, não o que está fora, entende? Então, eu não tenho mais essa troca. Então, quando eu estou curada, eu não reajo. E quando eu não reajo a uma demanda, o que acontece? A agressividade cessa por si só, porque não há nenhum tipo de pessoa que agride uma pessoa que está em paz, uma pessoa que está bem dentro dela, uma pessoa que está curada. A pessoa pode chegar, pode vir, mas essa pessoa não vai ter essa reatividade. E, consequentemente, esse movimento se cessa. É por isso que o feminino, quando ele se cura, ele cura ao redor dele, porque ele começa a transbordar o quê? O conhecimento, a sabedoria, a conexão mais profunda com Deus. Então, ela vai abrir todo esse espaço. Não só ela, isso todo ser humano é assim. Então, Isso todas as valeria para os pessoas homens também, então, né, Sil? também, com Ah, certeza, legal. com certeza. Para as mulheres e para os homens também. Então, se eu não tenho uma agressividade, eu não vou reagir. Então, quando uma pessoa. A nossa reação devia ser assim, com o ser humano, como um bebê reage com todo ser humano. Isso deveria ser a nossa essência. A nossa essência é pura. É como se fosse um bebê. Então, quando eu não tenho traumas, a minha relação com as pessoas é dessa maneira, é leve, é gostosa, é uma relação onde é gostoso estar com as pessoas, é prazeroso estar com aquela pessoa, porque aquela pessoa, ela me traz o quê? Ou ela me traz algo que me deixe confortável, ou ela me traz algum conhecimento, ou uma troca que eu quero cada vez mais estar com essas pessoas, entende? Pô, legal isso. E tem alguns eventos, né? Nós estamos falando aqui de traumas, né? Eventos, por exemplo, como abandono, rejeição, até abuso físico, emocional, até sexual, às vezes por negligência ou até percepção de falta de segurança. Tudo isso, né, Sil, podem causar traumas. Agora, como que um adulto identifica essa origem, né, baseado na causa que ele está vendo lá? Por exemplo, uma dificuldade financeira. Por exemplo, quando a gente tem dificuldade financeira, provavelmente eu tenho muitas crenças. Então, as crenças, primeiramente, assim, primárias, são da família. Então, qual é a crença dessa família? O que essa família programou para essa criança? Nós precisamos entender. Quando estamos dentro da barriga da mãe, nós vivemos um processo todo maternal, todo do feminino. Então, são as emoções que são trabalhadas dentro daquele bebê. Quando o bebê sai para o mundo, que ele nasce, ele começa a receber estímulos externos. E esses estímulos externos, o que acontece? Esses estímulos é que começam a colocar
naquela criança alguns conceitos. Então, ela, a criança, ela é aberta, é como se fosse aquela moleirinha, totalmente aberta. Ela está esperando alguém dizer o que é certo, o que é bom, o que é errado. Ela fica ali o tempo todo só observando tudo e todos ao redor dela, para que ela perceba o que é certo, o que é errado. E não importa o que a pessoa vai ensinar, é aquilo que vai ficar com ela. Então, quando você recebe, seja um trauma, seja uma dor, seja uma agressão, seja o que for, naquele momento existe, lógico, tipo, uma essência daquela própria criança, mas ela está totalmente aberta e receptiva ao que está vindo externamente. Então, é como se fosse uma programação dela. E ela programa pelo sentir. Ela sente. O trauma, ele é sentido no corpo, ele fica registrado na memória, mas a memória mais profunda é o estado do corpo, é o estado onde eu sinto. É isso que faz a gente desligar e aceitar, ou muitas vezes, no caso de coisas financeiras, no caso do dinheiro, ou da parte até profissional, ela está totalmente ligada com o que é? Com a crença que eu recebi. Ou de pai, ou de mãe, ou das pessoas em volta. O dinheiro é sujo, o dinheiro não presta, quem é rico está enganando alguém. Então, tem muitas crenças enraizadas sobre dinheiro. Mas, ao mesmo tempo, tem alguns movimentos que, por exemplo, se eu recebi um abuso, eu não posso ter nada para mim. Eu não posso ser aquela pessoa que está em primeiro lugar. Eu não posso querer nada. Uma pessoa que é abusada, ela não quer nada. Ela não pode ter, ela não tem a permissão, porque o próprio abusador tirou esse local dela. Ou seja, ela não tem a própria vontade, os próprios desejos. Isso serve tanto para os homens quanto para as mulheres. Por isso que muitas vezes tem esse enfraquecer, né, da pessoa ali que está ali Então, presente. esses traumas acabam influenciando em quase que tudo, uma dificuldade para emagrecer, né? Ou será que precisa emagrecer, né? Às vezes nós também criamos um modelo, né, que a sociedade impõe e, na verdade, isso nem é necessário, né? Questões financeiras também, né? O que é sucesso para um, às vezes não é sucesso para o outro. Relação, né? Homem, mulher, até, né, gostar mais ou menos, né, de relações sexuais, por exemplo. Tudo isso, então, você acha que tem alguma origem lá atrás, quando eu era uma criança, né? Enfim, é por aí mesmo. Uma das coisas mais incríveis, assim, dentro dos processos terapêuticos é como as questões emocionais estão ligadas muito com a mãe, dentro da barriga dela, porque as emoções estão ali. Então, tem muita troca que, apesar de eu sentir como se fosse minha, vem da minha mãe. Porque eu troquei por 9 meses todas as emoções com ela. Ela me fez sentir essas emoções. Ela fez com que eu sentisse cada vez mais, todos os dias, as emoções. Então, se ela vivia uma dor, eu sentia com ela. Se ela vivia uma agressão, eu sentia com ela. E não importa que tipo de agressão, se for físico ou se for verbal, mas o que importa é o que ela, naquele momento, recebeu e sentiu. É isso que ela transmitiu para o bebê. E aqui a gente fala sobre a comunicação não verbal. E nós fazemos Uhum. muita dessa comunicação por conta de traumas que a gente não entende, que a gente não sabe que viveu e que muitas vezes está aí escondido ali naquele momento que a gente estava na barriga da mamãe. E é possível, então, mesmo agora adulto, identificar se veio dessa relação. Então, às vezes não foi vivido, né, fisicamente no exterior, foi lá dentro da barriga. Então, é possível identificar e tratar também. Sim, no momento Interessante. que nós estamos fazendo esse diagnósticos, a própria fala da pessoa, a gente faz já o processo de liberação de traumas, tanto da barriga, as primeiras fases da criança, né? Aí depois tem a segunda fase, que ela já começa a ter a própria consciência de si, e a parte da adolescência, né? Que é a rebeldia, onde realmente o adolescente precisa dessa rebeldia para ir para o mundo, ele precisa para crescer, ele precisa se rebelar contra o próprio sistema.
Então, hoje, eu estava falando no grupo da igreja exatamente sobre isso, né? Eles estavam falando sobre um suicídio, que estava tendo 2 tipos de suicídios essa semana, e eles estavam assustados com o que estava acontecendo, que está chegando essa época de Natal e isso está começando a acontecer. Mas o que que acontece? Quando nós temos uma dor muito profunda, ela fica em silêncio. Ela está no silêncio. As pessoas começam a nutrir dor, sofrimento, raiva, e isso são portas que a gente abre. E essas portas que você vai abrindo, você vai deixando esses sentimentos sendo nutridos. Se ele tiver alinhado a algum trauma, se ele tiver alinhado com alguma base familiar, alguma coisa que foi escondida na família, então, muitas vezes, por exemplo, quando, né, acabei de comentar sobre suicídio, assim, mas nesses casos, muitas vezes, dentro da família tem alguém que se suicidou e ninguém conta, ninguém fala e todo mundo fica em silêncio. Só que isso não é para silenciar. Nós não escondemos a dor, nós não escondemos o fato, nós não podemos fugir de um trauma. Nós precisamos ir de frente com ele e solucionar e curar isso. A cura não é fuga, a cura é ir de frente, é você amar. Muitas vezes as pessoas ficam em conflito, em briga, em guerra, e isso destrói muito mais o interior do homem e da mulher do que eles podem E imaginar. É por isso, isso que inclusive, pode vir de outras gerações ou até ser passado para as próximas gerações. Aí a gente começa a entrar um pouco desse lado da constelação familiar. Acho que é por aí mesmo, né, Sil? sim, tem todo esse processo, mas a gente pode entender um pouquinho até mais profundo que isso, que vem já dos ancestrais, e isso é bíblico. Até mesmo a constelação familiar em si, ela é baseada na Bíblia. Tanto que se você pegar uma Bíblia católica, ela tem até o genograma familiar dentro da própria Bíblia, que é onde o Bert Hellinger utilizava muito o sistêmico, né? Então, quando a gente fala sobre sistêmico, nada mais é que o nosso sistema de família, da nossa ancestralidade. Então, se você estudar um pouquinho a parte da igreja, eu estudei muito pouco ainda, que é o pouco tempo de convivência com a igreja católica que eu tenho, mas se você estudar um pouquinho, ali eles falam muito, tem muitos padres que eles falam muito sobre as maldições hereditárias. Essas maldições só existem porque eu não olho para isso. Eu fujo disso. Eu não quero ver que a minha família, alguém da minha família se suicidou. Eu não quero olhar que alguém da minha família sofreu um aborto ou abortou uma criança. Então, esse não olhar, essa negação é que faz com que eu sofra Nossa. as consequências. Então, Ô, Sil, o aprendizado é exatamente olhar para a dor. Silvane, quais são os traumas mais comuns assim de suas clientes? Assim, tem relação a profissional, amoroso, enfim, tem, tem esse levantamento? Ou não? Quando vêm, elas vêm com algo atual, né? Geralmente traição, geralmente vem, não consigo seguir, não consigo me relacionar. Vem com coisas mais leves. Dificilmente uma cliente vem falando sobre abuso. Hum, O abuso, ele só vem depois de um tempo. A maioria, ela vai tentar esconder até o fim. Mas quando eu faço o processo, eu tive uma cliente que ela até falou assim para mim, eu nunca contei isso para ninguém, mas eu sofri um abuso. E ela já estava no meio dos nossos atendimentos. E era o que faltava para que ela pudesse também se libertar ali naquele momento. Então, quando nós falamos sobre isso, nós podemos curar, porque o abuso aconteceu lá no momento. Então, vamos supor, mesmo que você seja abusado por anos, você não passou um ano inteiro sendo abusado, você passou provavelmente, aí vamos contar, 50 dias, se colocar muito de abusos, mas você vive 40 anos se abusando. E nós não temos a uau, consciência que fazemos isso. Então, o entendimento aqui que nós precisamos obter é que, enquanto eu não olho para isso e não curo, eu estou me abusando o tempo todo de várias formas no mundo, seja na minha relação pessoal, seja na minha relação de trabalho, seja na minha relação conjugal ou com a família, seja como for, com os filhos, eu sempre estarei ali naquele movimento, trabalhando o quê? A minha dor
sempre me relacionando com essa dor. E ela é inconsciente. Ela tem que Aí vem essa pergunta aqui, Silvana, ó, da Lido Cunha. Como saber que traumas eu tenho? como Só passando pelo saber que processo, né? Não trauma. tem uma fórmula que Na ela. verdade, Ah, assim, o trauma de base a gente vai ter todo mundo. Eu, você, pode ser a pessoa de maior sucesso. Todos nós temos traumas. Isso, sabe, não existe um ser humano que você pode estar numa família margarina feliz ali, que pai e mãe dá de tudo. Recentemente eu tive até uma cliente que ela falou assim: ah, eu tenho uma menina, ela tem tudo, a mãe dela dá tudo, tem dinheiro, ela compra o que ela quiser. E o que que ela fez? Fugiu de casa, tá morando lá na favela, lá no Rio de Janeiro. Foi sem dinheiro, foi sem nada, só de mochila nas costas, pegou o dinheiro só de ida e simplesmente se desconectou da família. Ela com 17 anos, acho que. Mas por quê? Tem tudo, não faltou nada. Ela não tem eu um precisou viver, desafio, talvez, uma outra realidade, um outro mundo. não tem um desafio, não tem um medo, não tem os altos e baixos. A vida não é isso, né? Então, se a gente colocar no aparelhinho, o que que é isso aqui? Constância. Não é, você morre, você está morto em vida. Então, o ser humano ele precisa desse movimento. É um movimento de crescimento, é um movimento da vida, é o teu coração batendo, é a vida acontecendo. Vai ter altos, vai ter baixos, mas o que faz nós vivermos a vida aqui é você saber quem você é, você ter a certeza do que você está fazendo. E quando essa certeza vem, isso vai sendo transbordado na tua vida constantemente. Bom, vamos mais uma pergunta aqui do André. Não sei se dá para responder de uma forma sem conhecer por detrás o motivo da pergunta. Ó, quais Uhum. práticas ou ferramentas você recomenda para fortalecer a conexão com o feminino e redescobrir o poder interno após uma experiência traumática? Existe essa prática ou ferramenta sem conhecer o trauma, dá para dizer e fazer? Então, uma prática para todo mundo, acho que é a busca de conhecimento de si. É um olhar para você. Então, por exemplo, se eu sofri algum trauma, de alguma maneira, eu me permiti viver isso, porque a gente precisa entender que, apesar de a gente colocar assim, olha, alguém me traumatizou, alguém fez isso comigo, nós precisamos entender que aquilo que eu tenho aqui na minha mente como entendimento é que me gerou esse trauma. Então, você vai ver filhos gêmeos, um tem trauma e outro não. Um se acha feio, o outro se acha bonito e, consequentemente, até fisicamente ele se torna diferente do irmão que é gêmeo. Então, por quê? Porque essa mente, ela é criadora. Nós somos criadores da vida. Então, tudo que está ao meu redor foi eu que criei. Não importa o que eu esteja vivendo hoje, a minha realidade eu construí através do que do meu desejo, da minha vontade de quê? De viver a vida. Então, quando eu não desejo viver a vida, ela vai se mostrando por meio de pessoas. Até quando você vai ficar nessa dor? Até quando você vai ficar no sofrimento? O sofrimento de um trauma, ele só vai doer porque eu ainda não fui olhar e buscar por esta cura, olhar para essa dor. Mas quando nós não entendemos o que é que essa mulher está buscando, porque ela primeiro tem que ter uma vontade, tem que ter um pequeno desejo ali, um desejo de se autoconhecer, ela precisa ter uma semente dentro dela. Então, é onde que ela vai buscar? Muitas vezes ela travou na vida financeira, ou ela está num relacionamento ruim, porque um relacionamento de casal é um relacionamento que deveria ser harmônico, que deveria, quando eu estou longe, eu sinto falta. Eu sinto falta da presença e não vejo a hora de estar ao lado daquela pessoa. Então, isso é um relacionamento saudável, que deveria ser, assim como nós temos essa relação com os nossos filhos, logo que nasce, principalmente, aquela vontade, ai meu Deus, não vejo a hora de chegar e ver o meu filho, a minha filha. Então, essa emoção, essa sensação que eu tenho, é a mesma sensação que eu deveria ter com o meu parceiro ou com a minha parceira. Então, as pessoas sempre buscam quando algo está ruim, mas algo
algo está ruim porque já tem uma dor dentro de mim. Então, minha relação, por exemplo, de casal, ela está ligada à relação que eu não aceitei com meu pai, com a minha mãe, de alguma maneira. A minha mãe me mostra o relacionamento com as pessoas, seja com os amigos ou seja com o meu cônjuge, e o meu pai mostra como eu devo me relacionar, me portar com as pessoas. Então, eu tenho a visão por meio deles, sempre por meio dos pais. E é assim que a gente vai vivendo. Quando você consegue liberar os teus traumas, as tuas dores, nós saímos da visão que é meio que distorcida das outras pessoas para passar a ter a nossa própria realidade, a nossa própria visão de mundo. Interessante isso. Eu estava ouvindo um outro podcast falando, né, de alguns hábitos de pessoas de muito sucesso. E um dos hábitos é essa questão do vitimismo, né, da autorresponsabilidade. E no comecinho você estava falando você usou o termo permitir, né? Então, muitos traumas, nós mesmos que permitimos conviver com aquele trauma, né, que vai atrapalhando a nossa vida. Então, até no trauma, né, quem tem essa mentalidade de autorresponsabilidade acaba combatendo, resolvendo, eliminando e seguindo em frente, né? Não fica ali sofrendo por muito tempo, né? Eu achei bem interessante. Você está dando a explicação, né, disso que eu ouvi. E também gostaria de me apresentar, né? Para quem não me conhece, eu sou franqueado da Prudential do Brasil, eu vendo seguros de vida como minha principal atividade, e também tenho uma outra empresa, né? Um dos sócios que vocês conheceram aqui com o André Tsukamoto. Nós temos um instituto de negócios, o Instituto Conecta e Cresce, então eu sou consultor de vendas lá, né? E eu sei que a imagem pessoal, Silvana, ela é muito importante no processo de vendas, né? Só que tem a rejeição e alguns traumas que eu sei que afeta essa autoimagem, né? E como que trata esse tipo de trauma, na sua opinião, Silvana? E quando nós tiramos a base, a raiz do problema sempre vai estar eu, pai, mãe. Não tem como. Essa relação entre eu, meu pai e minha mãe. Ah, mas eu não tive contato com meu pai. Não importa que você não teve contato. Mas a tua rejeição em relação a ele já te diz tudo. Então, todo o processo, não importa o tempo de contato que eu tive, aquele movimento da minha vida eu preciso libertar. Eu preciso tirar a raiz desses traumas, que são deles, muitas vezes, das crenças que eles me limitaram e que eu aceitei ao longo da minha vida. E quando eu liberto tudo isso, eu posso agora tomar as minhas próprias decisões, as minhas próprias atitudes diante da vida. Então, como que eu vou me relacionar? Tirando pelo menos os traumas de base, porque é isso, o resto ela vai, Bem, ela vai muito mais rápido. Porque aqui, só quando eu falo, porque assim, ó, quando nós somos crianças, a nossa visão para o pai e para a mãe é como se eles fossem Deus. Eles têm que ser perfeitos, eles não erram. Então, o meu olharzinho de criança lá para mamãe e papai, quando eu era pequenininho, eu estava o tempo todo olhando para eles. A minha observação era diante daquele adulto, ou dos adultos que eu convivi, não importa quem. Então, as pessoas que estiveram ao meu redor, eu estive totalmente olhando para eles com meu olhar de criança, de curiosidade, e aprendendo com eles cada passo. Então, o que eu vi me transformou no que eu sou hoje. E aquilo que fez com que eu entendesse ao longo da minha trajetória é que fez com que eu me tornasse quem eu sou. Muito processo vem deles, mas eu preciso entender que 50% sou eu. Aí vem a autorresponsabilidade, a a gente estava dizendo. autorresponsabilidade, que a gente não pode. Ah, porque meu pai foi uma pessoa ruim, então eu sou ruim. Não, nós temos casos de crianças que viveram subjugadas, apanhando, pai e mãe bêbados e drogados, e essas crianças tomaram a decisão de fazer diferente. Tony Robbins é um desses. Sim. Então, não justifica o que aconteceu na base, mas sim como eu tomei para mim esse movimento. Então, as nossas decisões é muito importante. E no Expo Conecta, quando a gente teve a reunião, a gente viu as pessoas falando sobre isso, né? O Renan mesmo trouxe histórico de vida dele.
Ele viveu, ele está vivo hoje porque ele decidiu viver. E não Realmente. importasse o que o mundo falasse, ele decidiu. Então, nós estamos decidindo o tempo todo a nossa vida. É bem isso mesmo. E aí, uma vez conversando contigo, né, Silvana, você falou que, meu, filhos, né, é uma bênção na nossa vida, inclusive que nós podemos nos enxergar, a nossa criança, através deles, né? E alguns defeitos, né, que nós enxergamos dos nossos filhos, muito, eles estão nos copiando, nos modelando, ou seja, né, é um reflexo de algum problema que eu estou também causando na vida deles. Explica melhor isso, Sil, como é que é essa relação de se ver nos filhos? Então, nós temos uma conexão muito profunda com os nossos filhos, principalmente a mãe, que Pela passou 9 gestação. meses gerando, exatamente. Quando essa criança nasce, ela é a curiosidade em pessoa, ela vai sempre olhar ao redor dela. Esse crescimento, ela, ela tem dentro de si uma pureza muito grande. Toda criança tem uma pureza. Então, ela está conectada com quem? Com o pai e com a mãe, totalmente. Ela é totalmente conectada com o pai e a mãe. Então, todos os processos dessa criança, se eu começar a ser um observador mais consciente, eu vou perceber que ela sempre vai estar bem quando por exemplo, quando o pai e a mãe estão bem, ou ela vai estar chorando com alguma dificuldade, com algum processo, quando o pai e a mãe não estão bem. Nós vamos sempre observar esse reflexo nos nossos filhos. Quando ele fica doente, quando ele não reage a alguma coisa, ou quando alguma coisa acontece, chora muito, fica com excessos de raiva. Então, todos esses sentimentos, as emoções que estão na criança, elas só estão mostrando o nosso interior, porque elas não estão conectadas com o nosso externo, elas se conectam com o nosso interior. E é por isso que a criança, ela é muito pura, então ela vai reagindo. Não sei se você já ouviu falar, né? Tem um projeto que ele chama Código Force, que faz trabalho com cavalos. E o cavalo, ele tem essa expansão dos sentidos, né? Então, ele reage não com o que você está mandando, você está pensando, mas o que você está aqui dentro. É por isso que eles são também muito utilizados, né, em crianças com autismo, entre outras terapias aí, né? Por conta dessa Legal. conexão. Bom, tem muitas pessoas, né, Silvano, que também têm atualmente essa falta de propósito, ou dificuldade de encontrar algum propósito. E acabam que vão se enganando por essa necessidade de agradar a outros, né? Você já deve ter ouvido muito sobre isso, né, dos seus clientes. Como é que você ajuda, as suas clientes a encontrar esse propósito, né, a tirar essa necessidade de agradar e realmente buscar aquilo que vai fazer ela feliz? Na verdade, quando você se encontra em você, o teu propósito, a tua missão de vida já é automático. Ele já vai vir para você. Você já vai estar, provavelmente, você está no caminho. Você só não está enxergando qual é a tua missão. Então, todo ser humano ele tem uma missão na vida. Mas o problema é que ele está tão fechado em si, nas coisas do mundo, que ele não consegue ir além. Ele fica naquela rodinha do hamster todo dia. Vai, caminha, vai para o trabalho, volta para casa, cuida dos filhos, come, janta, fica nas redes sociais, Netflix, televisão, e vai passando os dias e sextou, tá feliz, segunda-feira tá triste e vive essa loucura toda. Então, quando o ser humano não tem propósito, ela vive somente repetindo, em O repetição, automático, né? no É só- automático. Agora, quando você começa a buscar o teu próprio conhecimento de si, o autoconhecimento é uma das curas maiores que o ser humano pode obter na vida. Porque é ali que ele vai começar a enxergar o mundo de uma forma diferente. Porque ele vai enxergar a sua própria sombra. Quando nós conseguimos encontrar em nós as nossas sombras, é que nós conseguimos ver um mundo diferente. Então, o julgamento começa a cessar, não porque o mundo se tornou mais belo, porque eu entendi o quanto eu tenho um lado obscuro dentro de mim, quanto eu também já causei
o quanto eu já prejudiquei as pessoas. Então, eu começo a trazer minha autorresponsabilidade. E conforme todo esse movimento vai acontecendo, o seu propósito de vida, ele vai se estabelecer ali mesmo, porque ele está num projeto de contribuir mais no mundo da maneira correta. Então, eu não brigo mais, eu não entro em ideais ou em conflito que as pessoas estão falando algo errado e vou lá guerrear contra elas. Não, eu vou certo? fazer um movimento próprio e transformar a vida com o próprio conhecimento que eu tenho, os conceitos que eu tenho na vida. E o Renan, né, que você citou, que também é o meu sócio junto com o André, ele fala muito isso também, né, desse motivação, do motivo para a ação, né? Então tem certas coisas que tudo bem, você não precisa fazer, né? Porque não é o motivo para você agir, né? Não faz sentido para você. Só que existem outros, né? Então essa busca com o apoio de alguém, obviamente, de repente sozinho, né? Aí é o que você falou, está sempre em autoconhecimento para buscar o seu eu interior. Até acho que a Lido Cunha aqui está com essa dúvida, ó, como começar esse processo de olhar para as nossas dores, né? Por onde começar, Sil? Eu acho que o começo sempre se dá de olhar para mim. Eu estou me cuidando? Como É, está a minha relação comigo frente ao espelho? Quais os elogios que eu dou para mim mesmo? Eu gosto de quem eu vejo? Eu amo quem eu vejo? Esse é o primeiro processo, porque a maioria das pessoas não se olham, elas não se amam, elas amam um reflexo, elas amam um movimento. Eu preciso estar assim, então eu preciso estar com o cabelo dessa forma, mas e se você não tiver? Vai estar tudo bem. E se você de que é a tal da manhã acordar? necessidade de agradar que eu estava falando, né? Muitas vezes. Exatamente. Então, muitas vezes você acaba fazendo algumas coisas não porque você deseja, mas para agradar outras pessoas. Então, tem muitas mulheres hoje que fazem, que fizeram implantes de silicone e se arrependeram. Muitas, eu já tenho relato de, não é pouco, são muitas mulheres que tiraram o implante porque elas se sentiram mal. Começaram a entender o processo do próprio corpo, porque as mulheres não entendem que tudo que nós colocamos no nosso corpo, toda cirurgia que nós fazemos, tudo isso está masculinizando a própria essência dela. Então, se eu faço entendendo que, olha, eu estou com um defeito, tenho algum problema, e isso vai me ajudar no meu bem-estar, porque para minha saúde é uma coisa. Mas quando eu faço, porque eu preciso estar assim para entrar num padrão. A maioria para entrar no padrão. Então, para eu entrar dentro de uma caixinha, eu faço. Só que esse fazer, você nunca vai estar contente e realizado. Então, é preciso observar tudo isso. O que você está fazendo? Você está fazendo porque isso te causa uma felicidade imensa, um amor maior por você, um amor maior por tudo que está ao seu redor, ou porque você simplesmente quer uma necessidade de você ser vista, de ser aprovada, ou de alguém te elogiar. É. Porque se tiver necessidade de elogios externos, é porque É tem que se, algum problema. se você não encontrar a motivação certa, de repente você está sempre buscando algo que você nunca sabe o que quer. Você resolve nesse exemplo lá do silicone, daqui a pouco viu que isso não trouxe felicidade nenhuma, vai ter que buscar outra coisa e nunca vai estar realmente pleno, né? E uma vez você também comentou, Silvana, de algumas doenças graves, né? Como câncer, entre outras coisas, que podem ter sido causadas por algum tipo de trauma, né? Não sei se esse é o termo correto. Explica um pouco sobre isso. Câncer, na verdade, eu até fiz um vídeo, até publiquei, acho que hoje. É, o que acontece com o câncer? É uma raiva, um ódio profundo dentro de mim, por algo, por alguém ou por mim mesma. E recentemente estava até com uma cliente, que eu atendi ela recentemente, e ela disse com todas as palavras, eu tenho ódio de mim mesma. Eu Uau. sou um monstro. E aqui você entende por que que ela está com vários processos. E aonde que nós adoecemos quando somos mulheres? Quando uma mulher fala
disso para si mesma, nós adoecemos naquilo que é nos órgãos femininos, útero, ovário, problemas na Mama. vagina, mama. Então, vai sempre estar ligado no feminino. Então, a falta do amor próprio, a falta do conhecimento de si nos adoece, nos causa dor, nos causa trauma. Então, nós vamos traumatizando em cima de traumas que nós já temos, mas é como se você só fizesse com que esse trauma ficasse mais forte cada vez mais, até que se torne insuportável. Um câncer, o teu corpo só está dizendo, pelo amor de Deus, olhe para mim, olhe para essa mulher que está aqui, olhe para esse corpo, olhe para o que você está sentindo. Ele grita. Todas as doenças, sintomas, doenças, é o teu corpo gritando para você olhar para si próprio. E você Uau, gente. muitas vezes não está olhando. Tá profundo isso aqui, hein, Silvana? Gratidão aí por estar compartilhando tudo isso com a gente. Mas agora eu queria pular um pouquinho, né, para essa relação do casamento, na relação feminino e masculino, né? Qual que é o Uhum. papel da mulher em um casamento, na sua opinião? Se é que dá para chamar assim, né? Papel da mulher. É que assim, Deus criou todo o ser humano e ele tem uma função no mundo, tem um porquê, né? Então, o homem foi para trazer realmente a proteção, a segurança, né? Para o quê? Para o lar, né? E a mulher foi aquela que traz tudo que ele trouxe para dentro da casa e ela multiplica isso. Então, nos primórdios era exatamente o homem ia lá caçar, a mulher cuidava das coisas, das plantas, dos negócios que estavam em volta dela, ele ia lá para a mata, se matava lá até para trazer a comida para dentro de casa, e ela que preparava, ela que multiplicava aquilo. E ao longo do tempo é exatamente isso. Então, o cuidado da casa, o cuidado dos filhos, isso é o papel da mulher, porque é ela que traz essa conexão do sentir. Então, os filhos, as crianças, elas precisam da mãe. Elas precisam desse contato materno. Então, o amor que as crianças começam a sentir, ela vem desde o nascimento. A hora que nasceu e a mãe pega aquele neném no colo, já tem todo um movimento acontecendo com aquela criança. Então, já tem estudos que eles falam o quanto é importante a presença do pai no parto, o quanto é importante o parto natural, que aqui no Brasil é muito assim, ai, vamos programar a data, a hora que a criança vai nascer. Só que os pais não entendem que essa data e hora das crianças nascer faz com que ela não tenha força no mundo, porque ela não precisa se esforçar para nascer, porque a criança precisa de um esforço para ela passar pelo parto natural. Então, tudo isso modifica muito na criança, na vida dela. A gente precisa sempre estar entendendo que esses movimentos da vida é um movimento que ele é sempre de perfeição. Então, Deus colocou a mulher para fazer essa parte ser abundante. Então, o marido traz o dinheiro para dentro de casa. Ele trouxe o dinheiro, o que eu faço? Eu preciso multiplicar isso. Então, com a sabedoria, como que era o multiplicar? Então, por exemplo, minha avó, ela tem hoje 98 anos. Como ela fazia isso? Ela fazia o melhor que ela podia, com o que era possível, mas o cuidado e o amor que ela tinha era tão grande pelas coisas que ela tinha, que as pessoas achavam que minha avó era rica, esbanjava o dinheiro do meu avô, e que os filhos dela eram tudo ricos, mas não era ela pegar o pior tecido que tinha, mas ela lavava, ela passava, ela sempre deixou os filhos dela branquinhos, mesmo morando na Terra Vermelha. Então, era ela aquela pessoa. Então, entende? Esse é o papel da mulher. Mas eu não estou falando que precisa trabalhar dentro de casa, mas é como está a casa, é como estão os filhos, como está esse jardim, como que É ela mesmo criou tendo os filhos. terceiros apoiando, quem está Exatamente. olhando e Ela, cuidando, exatamente. ela seria responsável. Eu até vou ler uma passagem da Bíblia que eu separei aqui, até tá aberta aqui do lado de casa aqui faz alguns dias, que é o Efésios 5, de 22 a 33, né? É uma passagem bíblica lá que o apóstolo Paulo
ele discute esse relacionamento entre marido e mulher. Eu vou ler aqui só o 22 e 23, tá? Depois eu gostaria que você Ok. comentasse no final. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo esse mesmo o Salvador do corpo. Comente para nós essa passagem, por gentileza. Eu acho que tem muitas crenças que foram colocadas nesses textos bíblicos, e o texto bíblico ele é incrível, porque a mulher, essa submissão é de ela entender que ele é o homem da casa, é ele que cuida de tudo isso, ele é o provedor. Se ela estiver no lugar dela, esse homem nunca, jamais vai agredir uma mulher. Uma mulher que está no seu estado feminino, ela nunca vai passar por agressão. Então, eu vou comentar minha avó é uma pessoa assim, que eu posso dar muitos exemplos, porque, imagina, minha avó tem 98 anos. Quando ela casou, ela tinha 20 e pouquinho. Naquela época, ela chegou pro sogro e pra sogra e falou que queria divorciar. Hum. Por quê? Porque o meu avô não estava ajudando ela nos trabalhos que ela estava efetuando. Só que ela fazia o que eles mandaram e o que era correto. O resto ninguém fazia e o meu avô não ficava para ajudar ela. Então ela falou que isso não é a vida que ela quer levar. Então aqui você vai entender um feminino se posicionando. Não é porque, entende? Que ela não vai se posicionar. E depois desse posicionamento que ela teve diante do meu avô mudou com ela. Ele começou a contribuir, começou a ajudar. Então, as pessoas precisam entender. Não, nem todo mundo nasce sabendo, elas precisam aprender. No casal é isso. O homem aprende, a mulher aprende. Então, aí a relação, quando ambos querem um relacionamento bacana, ambos podem construir isso. Então, a submissão não é algo desagradável, não é algo ruim. As pessoas não entendem isso porque elas estão olhando a submissão com, meu marido vai mandar eu fazer isso, eu tenho que falar assim. Não, não é isso. Vocês precisam entender o que o seu marido está mandando, ou pedindo, ou falando, agrada a Deus? Isso. Aí vem naquele começo também, né? Que você estava dizendo permitir que isso aconteça com você, né? Ô, Sil, mas existem alguns casais que os papéis estão um pouco invertidos, né? Eu já ouvi ali, eu atendo muitas famílias, né? Através do seguro de vida, e muitas vezes a mulher vai para fora, vai trabalhar, vai, né, tentar buscar aí a caça, né? Igual você estava citando lá nos primórdios. E o homem está lá em casa, cuidando dos filhos, enfim. O quanto isso é certo, é errado? Enfim, comente. Não é certo. O papel do homem é do homem. O papel da mulher é da Mas mulher. isso, o Uma quanto que isso relação pode atrapalhar tanto para o filho ou até mesmo para a relação homem-mulher? para tudo. Atrapalha para a família, atrapalha nas relações, atrapalha na relação que eu tenho com o dinheiro e na relação da prosperidade. Todo mundo acha que a prosperidade e a abundância é sobre dinheiro. Não. A prosperidade e a abundância é a relação que eu tenho comigo, a relação que eu tenho com o dinheiro, a relação que eu tenho com Deus em harmonia. Nós achamos que a prosperidade basta ter dinheiro, uma casa, um carrão, eu sou próspero. Não, as pessoas abundantes, elas têm uma energia de vida. Elas buscam o conhecimento, elas buscam pela sabedoria. As pessoas sabem, elas não sofrem por qualquer coisa. Elas passam pelos problemas, elas passam pelos conflitos, mas sempre utilizando da sabedoria. Então, é muito difícil a gente olhar para esse lado negativo e conseguir tirar alguma coisa positiva disso, entende? Entendi. Bom, lá no começo, né, a gente falou da frase que mulheres que se curam tudo ao seu redor. E eu tenho para mim que ao mudarmos, também mudamos as pessoas à nossa volta. Só que nem sempre, né, Sil, na velocidade que a gente deseja, certo? Então, como saber, né, se devemos insistir, aguardar ou até mesmo desistir? Né? É que quando nós queremos alguma coisa do outro,
Nós precisamos entender que esse querer, nós tiramos a liberdade que Deus deu. Então, a maioria de nós queremos curar as pessoas ao nosso redor. Queremos que a pessoa entenda o que eu entendi. Queremos que a pessoa aprenda o que eu aprendi. Queremos que a pessoa tenha consciência que eu obtive. Só que não dá. A consciência é sua, o aprendizado é seu, o sentimento é seu, o entendimento é seu. Mas, eu amo e eu quero. Sim, eu amo e eu quero. Mas se eu quiser que o outro mude conforme o meu desejo, eu estou violando a ordem de Deus já. Mas vamos lá. Então, se a gente pegar aqueles casais que estão em crise, se divorciaram, estão próximos disso, enfim. O que que você tem a dizer a esses casais? Porque em algum momento ele tentou, mas desistiu, não deve desistir, Toda ou tem que desistir mesmo, tentativa, tem um limite. Como é que é? ó, toda tentativa que eu dou, que eu desisto, é porque eu estava fazendo com que o outro mudasse. Mas a única solução não está no outro, está em mim. Eu esqueço do outro. A mudança não acontece no outro, a mudança acontece em mim. Então, por exemplo, para mim, a mudança de visão, de não julgar as pessoas, não começa das pessoas, mas sim como eu as olho, como eu as vejo hoje. Então, se vem uma mulher falando, porque meu marido faz isso, aquilo outro, e se eu olhar pelo olhar dela, eu vou entrar junto na história dela e vou caminhar com ela, e nós vamos falar mal do É, marido e acabou. Mas se eu ficar só observando por trás, observando as atitudes, o posicionamento, a fala, o tom de voz, a postura dela nisso, eu vou perceber que ali tem uma troca que está totalmente disfuncional e eu vou conseguir mostrar a solução para ela. Então, muitas vezes, a maioria, 99,9% das pessoas, eu, você e todo mundo, todo o resto do mundo, nós é. queremos que o outro mude dentro da relação. Mas, de verdade, a gente tem que ter a consciência, o outro nunca vai mudar. Esse é o primeiro passo. Mas como eu mudo, como o meu olhar muda, como o meu desejo muda, a relação começa a mudar. Porque aí não é mais do meu querer. E aí eu vou entender que somos instrumentos um do outro. E por ser instrumentos um do outro, nós não temos a consciência do que estamos fazendo. Então, quando eu começo a obter o conhecimento, eu tenho o primeiro passo, meu Deus, eu entendi e tal. Não, ela precisa mudar. Ele precisa mudar. E nós queremos fazer isso. E isso é natural de nós como seres humanos. Mas quando eu começo a entender a realidade dos fatos, eu começo a entender que aquilo que eu quero mudar nela, eu preciso mudar em mim. Hum, Aquilo que eu vejo nele está dentro de mim. Então, quando eu comecei a ver essas realidades, comecei a entender que tudo que acontece é uma relação de coparticipação, 50% de cada um, não importa. E, por exemplo, eu trato mulheres que sofreram abusos domésticos, né? E quando eu comecei a fazer esses tipos de atendimento, era muito difícil no começo para mim. Eu precisei trabalhar muito a minha neutralidade, porque vinha processos muito difíceis. Então, para ficar na neutralidade, o que você precisa? Precisa primeiro fazer com que a mulher entenda o local dela, se sinta segura, para que ela comece a perceber o quanto ela estava sendo instrumento daquela força externa. hum. Então, somos nós que estamos aqui dentro, trabalhando todas essas emoções aqui dentro e trocando energeticamente. Como você está recebendo a minha imagem agora e eu estou recebendo a sua, a vida de conexões com seres humanos também é por meio de algo muito invisível. Por isso que pessoas, veio até uma cliente assim que eu falo assim, gente, eu tenho orgulho dessa cliente. O marido dela estava longe, foi visitar na casa da mãe. Aí ele falou assim, nossa, mas está faltando alguma coisa. Está faltando alguma coisa. Aí ela não está aqui. Ela não está aqui. E essa
esse sentimento de sentir falta da esposa é porque a conexão se estabeleceu. Essa é a conexão que nós devemos ter. Ele estava lá com a mãe, o que normalmente ele ia querer ficar, ia querer estar com a mãe e estava um pouco ligando com a esposa. Mas como as conexões começaram a ser profundas, ele falou assim, puxa, não faz sentido eu estar aqui e ela não. Não faz sentido eu estar aqui sem ela. Ela vai ser sempre a prioridade. Então, ou seja, já se rompeu o padrão do quê? Da criança. Do pai e a mãe, que é um Deus para a nossa vida. E eu só falo amém para eles. Não, eu deixo, por isso é bíblico isso, né? Eu deixo a casa dos meus pais para se unir com a minha esposa, É com o uma meu marido. outra família que se forma, né? Exatamente. Então, nós precisamos ter a consciência. Ah, como que eu vou honrar pai e mãe? Vai trabalhar, vai construir a tua vida, vai constituir a sua família, vai fazer o seu propósito de vida, o seu legado. E aí, quando você tiver dinheiro, você pode contribuir na velhice deles se eles não tiverem. É isso que e as pessoas falam, não, eu deixo a minha vida, eu vou lá cuidar dos meus pais. E todo mundo aplaude para esse Uhum. movimento. Fala, ai, que lindo. E a pessoa está morrendo, está destruindo, e a mãe também está morrendo, não está vivendo, e elas vivem no mar de dor e sofrimento constante. Então, é você ir para a vida, é você mostrar para o mundo que você foi capaz. Então, se nós tomarmos o poder de quem nós somos, nós vamos querer viver nesse mundo de uma maneira muito mais consciente, de uma maneira abundante, mas com uma conexão muito profunda com o Criador, do que é Ele que tem que estar à frente de todas as coisas na nossa vida. E outro dia eu estava refletindo sobre isso, sabia, Silvana? Eu considero que eu tenho algum trauma, alguma crença que eu volto sempre a querer precisar da minha mãe, sabe? Tipo, eu tenho uma vontade de precisar dela para alguma coisa, pedir alguma coisa, não sei, tem alguma coisa que me amarra aí nessa conexão. De volta e meia eu me vejo pedindo algo para ela, muitas vezes coisas que eu não precisava, não preciso, né? Mas de algum jeito eu tento envolvê-la no processo. É, Bom, primeiro passo eu já tenho a consciência que isso ocorre. é, sim. Então, aqui é a sua criança querida, que não foi visto de alguma maneira, que precisa da aprovação da sua mãe, que precisa, muitas vezes aí, nesse processo todo, às vezes você teve um processo que você sentiu rejeição por parte dela, então você busca o amor dela. Então, sempre que você olhar para isso, você deixa de olhar para sua esposa, Então, para sua tava pensando família. nisso agora, você falando disso. Então, Bom, o processo é exatamente esse. Quando eu ainda tenho a necessidade de olhar para os meus pais, eu não consigo ficar nesse núcleo. Não tem como me relacionar. Aqui você vai entender o processo de traições, o processo de brigas, conflitos dentro da relação de casal. Ela acontece por quê? Porque ou o marido, ou a mulher, ou ambos estão ainda olhando na base. O olhar para a base destrói aqui. E as crianças, infelizmente, o que eu mais vejo é casais olhando para sua base e negligenciando os seus filhos, abandonando uau, os seus filhos. forte, né? E às vezes até inconsciente, né? Não percebe que Não, estão é fazendo isso. inconsciente. Estão colocando lá no celular para assistir desenho, enfim. Estão abandonando de uma forma inconsciente. Até a Magali, ó, fez um comentário interessante que, né, no caso, nós estávamos falando dos casais, né, os dois têm traumas que precisam ser tratados. Acho que realmente é por aí, né? Dividir a culpa, seguir melhorando, né, dia a dia. Pessoal, estamos quase chegando no fim. Quem tiver pergunta, manda aqui, porque senão vai ficar só para a próxima, viu? É, o meu público aqui, Silvana, eles buscam muito crescimento pessoal, né, mas também melhorar o seu processo de venda para trazer o melhor resultado através das vendas, né? Eu sempre dou aí uma consultoria em vendas, mostrando para os meus clientes que vendas é a porta de entrada, é quando você começa a trazer os problemas, né? Sendo vendendo produto ou até mesmo serviço. E você teve uma grande mudança, né? No último 2 anos. Eu queria saber, né? O que que você faz hoje que traz mais resultado para o seu negócio? Como que foi essa virada de chave, né? No seu trabalho atual? No começo desse
ano eu mudei drasticamente. Eu sempre estava assim, sob a sombra de alguém. Então, esse processo de fazer eventos, eu fazia evento para minha professora. Então, enquanto eu estava vendendo para os outros, tinha energia, fazia, e eu não percebia isso. E eu sempre fui assim. Então, todo o meu trabalho eu dava o máximo. Não importa o que eu fizesse, se era chicote, se era o que for, se era costureira, não importa. Era sempre, todos os dias tinha que ser melhor. Tanto que quando eu trabalhei de confeiteira no hotel e no Empório, que foi o Hotel Sumatra, eu trabalhei 3 anos lá. Eu nunca fiz um curso. Nunca tive um curso de confeitaria nem nada. E o chefe que na época estava trabalhando lá e que me contratou, ele era um chefe italiano que, tipo, morou fora. E ele era italiano mesmo, daquele raiz mesmo, que fez aqueles processos desde lavar chão, para depois cortar a cebola, para depois fazer aquele passo a passo mesmo. Então, quando ele me contratou, ele falou, não, eu não preciso de nenhum diploma, porque diploma não serve para nada. O diploma aqui só serve para a pessoa olhar aqui e falar que tem um diploma. Então, quando eu comecei a trabalhar, era um desafio. E eu sempre me vi, quando eu estou trabalhando para as pessoas, eu dou o melhor e fazia muito, mas era só para mim. E a minha crença maior era exatamente isso, porque tanto minha avó quanto minha mãe trabalhavam para não ganhar nada. Olha isso. Quando existe uma explicação, muda tudo, né, Sil? E aí vem o processo de rompimento, né? Rompe aquela Exato. barreira e A cresce. cultura de você merecer, de você poder cobrar. Então, eu tinha assim, meu serviço era gratuito, quantas pessoas eu não atendia de graça, quantas pessoas eu simplesmente atendia. E ainda tem um pouco disso em mim, eu percebo isso, mas é algo que está cada dia mais distante. Mas eu não tinha coragem de cobrar, achava que era muito caro, sabe? Mesmo tendo investido muito, eu achava que isso é caro. E hoje não. Eu investi muito dinheiro para estar aqui, muito tempo, muito conhecimento, muitas horas sem dormir, para poder ter o conhecimento que eu obtenho. Então, eu não dava valor para tudo isso. E esse ano, assim, foi uma mudança. Mas o principal foi de eu sair de estar um pouquinho escondido e começar também a fazer os network presenciais, porque para mim era tudo assim, online, né? E nos conhecemos numa dessa, hein? Ô, Silvana, Exatamente. mas quem quer romper aí como você rompeu, né? Que saber cobrar, prosperar, como é que as pessoas te procuram? Coloca aqui seus contatos para que você consiga aí também encurtar o caminho para as pessoas te encontrarem. Vocês podem me procurar aqui no meu Instagram mesmo, sil.kobayashi, né? Pode me buscar, falar no direct, que daí eu tenho o maior prazer em atender, eu faço mentorias. Principalmente meu trabalho está voltado com as mulheres, porque o meu foco hoje vem do exato desse conhecimento. Mas o mais interessante, assim, que ultimamente tenho encontrado muitos homens falando aqui precisando do atendimento. Mas o que acontece? É que quando as mulheres estão trabalhando o seu próprio processo individual, elas trazem dentro de si a cura para dentro da família. É. Então, o processo é exatamente isso. Então, você pode entrar em contato comigo pelo Instagram, ou também no meu Instagram, lá na minha bio, tem um link para o meu WhatsApp também. Aí você Ó, pode entrar legal. em contato direto comigo. Tá aí, mulheres que se curam, curam tudo ao seu redor. Entenda-se os homens também. Silvana, alguma pergunta que eu não fiz, mas eu deveria ter te feito? Uma pergunta que você não fez, que deveria ter feito. Acho que o porquê que eu cheguei até aqui. Oh, então já responda para nós. Vou falar um pouquinho, porque, na verdade, eu sempre fugi da terapia. Eu sempre fugi de ser terapeuta. E apesar de eu inicialmente falar que eu estava estudando para me tornar uma terapeuta, era a mentira que eu contava para que ninguém me enchesse o saco, porque eu estava estudando tudo isso. Mas era uma busca de conhecimento. Eu acho que o conhecimento foi algo muito libertador na minha vida. Só que por muito tempo, há muitos anos, eu venho negando tudo isso. Trabalhar com pessoas, eu sempre
tive o meu próprio processo e eu estava negando isso. E eu falo, por que que eu nego? Porque eu tinha medo. Olha Eu aí. tinha medo de manipular as pessoas, porque eu via muitas pessoas manipulando umas às outras nos atendimentos. Eu tive, assim, horas, muitas horas, né, de atendimentos com outros alunos de formações, então eu via essa loucura toda, eu falava, nossa, eu tenho muito medo de passar por isso. E sempre falava assim, ah, mas é um processo, você vai ter que trabalhar. Eu falei, gente, mas eu não quero fazer isso, eu não quero movimentar a vida da pessoa por negativo para que ela viva isso, porque eu sou culpada por isso. Eu não quero definir isso. Eu quero aprender e a me desenvolver. É, Então, eu recentemente fui até num evento e eles falaram exatamente isso. O, o que me causa mais dor neste mundo é quando não é os maus que estão tomando a frente, fazendo as coisas e movimentando tudo e fazendo acontecer, mas é o silêncio dos bons, que não colocam a voz no mundo, que não contribui, que não pega aquilo que é você e que transforma isso em conhecimento para outras pessoas e ajuda e contribui. Não importa se as pessoas vão brigar com você, ou vão criticar, ou vão falar, não, você não está certa. O que importa é o que o teu posicionamento diante da vida, da situação. Então, hoje eu não tenho medo de defender isso. O que é o feminino? Não é feminista, não é. E tem até um vídeo que eu coloquei, duas pessoas xingaram, ficaram bravas. E não é, porque as feministas, elas brigam, elas guerreiam, e o feminino não quer guerra com ninguém. O feminino quer uau. paz. O feminino, ele quer que a cura aconteça. Esse é o dom. Por isso que a natureza é feminina, porque ela cura. Então, se a mulher estiver dentro do seu próprio feminino, ela vai se curar. E por isso que ela vai curando ao redor. Porque o processo é exatamente de curar. Eu Nossa, entendo Sil, gostei, todo hein, esse dessa, movimento. dessa do silêncio dos bons. Legal, parabéns. E realmente, para finalizar, eu até preciso pegar um voo, tô indo. Um voo não, né? Vou de ônibus hoje. Vou entrar em viagem, então vou acelerar um pouquinho, mas é a última pergunta já, Sil. Se Uhum. você não quer deixar alguma dica, né, de série, livro, filme que te inspira para as pessoas que estão nos acompanhando até aqui. Leia a Bíblia, homens e mulheres. Homens querem prosperidade, leia Salomão. Mulheres buscam o conhecimento de Maria. Para mim, foi uma das coisas que muito. Esse ano, eu fiz duas vezes. Eu sou católica, então me tornei católica nesse processo. Eu já conheço todas as religiões, mas eu estudei profundamente Maria. Eu fiz a consagração duas vezes de Maria, e ali tem muito sobre o feminino. Uma mulher que é pacífica, mas não é passiva. Uma mulher forte, determinada, com muita energia, com muita força e determinação, e com um poder gigante de transformar a vida das pessoas sem guerrear com ninguém, sem brigar com ninguém. Então, acho que nós precisamos aprender a olhar para aquilo que está ali. Nós temos um instrumento, é um livro só. Eu estudei vários, mas eu vou dizer que a Bíblia é o que complementa muito mais do que qualquer outro entendimento e ensinamento. Se você quer buscar autoconhecimento, uma das coisas que eu recomendo é viver a Quaresma de São Miguel Arcanjo. Eu, Hum, sem ser católica, eu fui fazer a Quaresma na minha paróquia e foi algo bem profundo. Eu já faço 3 anos, eu tenho feito 3 livrinhos, ó. Faz 3 anos essa Quaresma. Isso aqui chama-se autoconhecimento. Não tem legal, nada a Sil. ver com religião, qualquer pessoa pode fazer. Aqui tem textos que te traz assim, faz você refletir sobre você e olhar pelo teu lado mais obscuro da tua história, não a do outro. É olhar Maravilhoso. para você mesmo. Maravilhoso. E ó, só elogios aqui, ó. Vou ler alguns aqui. Ó. Muito boa interpretação das situações. Magali Lume, Regina, obrigado pela grande contribuição, maior aprendizado e entre outros aqui. Então, Silvana, obrigado, parabéns.
né? Vamos nos encontrar muito mais, né? Nessa próxima quinta já estaremos almoçando juntos, né? Eu vi lá Sim, que você com confirmou certeza. sua Eu não presença. tinha visto. É, legal, vamos estar junto lá. Sim, E obrigado a todos que estiveram aqui. Reforço que estará, né, no YouTube, né? Acompanhe nossas redes sociais, que nós vamos divulgar por lá, e também no Spotify. Fechou? fechou. Gratidão, eu agradeço muito a Gratidão, eu oportunidade. que digo. Obrigado, Sil. Grande abraço, tudo de bom, Deus abençoe. Tá.